Uma das piores atuações do Renato Paiva como técnico do Botafogo. Meu nome é Welton e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal WBRF. Hoje nós vamos falar um pouquinho da atuação do Renato Paiva no jogo de ontem contra o Seattle Sounders, fazer uma análise assim de como ele escalou o time, né? Como o treinador teve influência ou não no resultado de ontem. Eu já digo para vocês, tá, que ele ontem fez de tudo para entregar o empate para o Seattle Sounders. E sorte é que os caras não aproveitaram, né? O time do Seattle é bem abaixo do time do Botafogo, né? O Botafogo tem um time mais qualificado. A vitória do Botafogo foi mais mérito da fragilidade do adversário do que qualquer coisa que o time tenha feito em campo. Bom, já falei em outros vídeos, né? Ontem alguns jogadores estavam abaixo, jogando um pouco mal, né? Jogando pior do que em outras partidas. Eu colocaria aí a própria zaga, né? Barbosa, Jair, e o Gregory ontem não se desempenhou bem o papel ali dele ali, né? Eu acho que também depois o Marlon Freitas sofreu um pouquinho, mas são jogadores que a gente tem, sabe que tem crédito, né, com a gente. Mas eu quero dizer que isso não é culpa do Paiva, isso é culpa dos próprios jogadores, tá? A questão é coletiva. O Paiva atrapalhou demais o Botafogo. A escalação inicial, né, foi bem ruim. Nós tivemos ali o Mastriani junto com o Igor Jesus e o Savarino pela esquerda. A gente sabe que ele não rende muito atuando pela esquerda. Mas antes de começar aqui a desenvolver esse assunto aqui com vocês, eu gostaria de pedir a você que ainda não é seguidor do canal, que siga o canal, né, curta o vídeo, compartilhe e comente, deixe seu comentário aqui para a gente trocar uma ideia, beleza? Outra coisa que eu queria deixar para vocês é que nós aqui do canal estamos fazendo um sorteio de uma camisa oficial do Botafogo. Essa camisa será sorteada em agosto e quem quiser participar, né, tá vestido aí com o manto no resto dessa temporada, vai precisar entrar lá no link, né, no comentário e participar ali do sorteio, tá certo? Bom, falando um pouquinho da escalação, o Savarino fez uma partida terrível, tá? Por quê? Porque pela milésima vez ele foi escalado pela esquerda. Ele simplesmente não rende ali. A gente já falou várias vezes sobre isso. Todas as vezes em que ele foi usado nessa posição, ele não fez um único jogo bom, tá? Um único bom jogo ele não fez. Então assim, e o Paiva continua insistindo na colocação do Savarino pela esquerda. É um erro, todo mundo sabe que é um erro, menos o Paiva. Um dos melhores jogadores do elenco sendo colocado para uma posição que ele não se desempenha bem, não tem explicação. Tem explicação? Acho que o Paiva deveria dar uma explicação sobre isso. Além disso, o time foi montado num 4-4-2, sem um camisa 10 de verdade no meio. A única forma ali de compensar isso seria com o volume de jogo pelos lados. Só que enquanto o lado direito funcionou com o Arthur, que fez um bom primeiro tempo, o lado esquerdo era o Savarino, que não sabe fazer esse jogo por ali. A gente sabe que o Savarino não tem essa pegada de velocidade pelas pontas, tá? Ele é mais armador pelo meio, né? O resultado é que o Botafogo perdeu a velocidade pelo lado, né? E o meio de campo acabou também sofrendo bastante. Isso aí ficou dependendo, então, somente do lado direito. E aí tinha uma solução simples, né? A gente já viu ele fazer isso, botar Cuiabano, né, que é o melhor ponta esquerda do elenco no momento, e o Cuiabano não foi colocado, né? Onde estava o Cuiabano ali? Poderia colocar o jogador saindo do banco, né, para jogar o jogo ali, né, fazendo essa função e liberando então o Savarino para atuar no meio de campo, tá? Eu sei que ele é um improvisado, né, um jogador improvisado, ele é lateral, sempre substitui o Telles, mas a gente sabe que ele está fazendo uma ponta bem interessante. Ou seja, ele tirou quem estava ajudando a defender e atacar o setor e jogou o Cuiabano numa função que ele não vem desempenhando há meses. O Cuiabano voltou a ser lateral pela substituição feita pelo Paiva, né? Quer dizer, o Paiva, mais uma vez, né, complicou a vida do Botafogo aí. A gente sabe que o que ele queria era alguém mais defensivo para segurar o resultado, né? E aí, ao invés de colocar o Mastriani, poderia ter colocado outro jogador na lateral. Perdão, ao invés de ter colocado o Cuiabano, poderia ter colocado outro jogador na lateral. Ele poderia ter jogado o Cuiabano lá para a ponta para tentar fazer, né, um jogo mais bem arrumado. O ataque pela esquerda, como a gente sabe, né, foi bem complicado. Começou com o Savarino, depois botou no caso, o Igor Jesus para essa função, né? Além disso,
não tinha lógica ele estar jogando ali, porque ele precisou escalar o Joaquim Correa. Depois a gente vai ver que o Arthur Cabral também entra, isso no segundo tempo, né? Isso deixou o Igor Jesus até um pouco mais recuado. Perdemos o meio de campo e aí no segundo tempo foi aquela loucura, né? A gente sabe que os caras vieram para cima, vieram com tudo e a coisa começou a atrapalhar um pouquinho, ficar perigosa. Botafogo, né? Arthur Cabral e Joaquim Correa entraram desentrosados e também com poucas condições de jogo. Foi o que a gente conseguiu perceber, né? O time ficou bem deficiente, né? Faltou um jogador ali na frente para fazer as jogadas. Depois ele teve que fazer a correção, né? Trouxe o Santi Rodrigues para o meio de campo, a gente perdeu o meio de campo no segundo tempo e o Botafogo precisou depois fazer essas outras mexidas para trazer o meio de campo novamente para o jogo. Uma vez que o Botafogo começou a sofrer muito com os ataques do Seattle, né? E olha, saiu o gol do Seattle, poderia ter sido um empate no finalzinho, o John salvou a gente. Então assim, a gente começa com uma escalação ruim, né? Fazendo uma pegada aqui sobre a participação do Paiva, né? Começamos com uma escalação ruim, 4-4-2, com o Mastriani, Igor Jesus, Savarino pela esquerda e, no caso, o Arthur pela direita. Não deu certo, né? Mas mesmo assim a gente ainda tinha toque de bola, né? Segurando um pouco, né? O jogo nas mãos ali. Quando ele volta pro segundo tempo, ele já tinha tirado o Mastriani, né? O Mastriani não voltou para jogar e ele então fez algumas modificações, como eu falei ontem para vocês aqui, até no vídeo, né? Essas substituições, né, com a saída do Mastriani, colocando o Joaquim Correa, não ajudaram, porque o Joaquim Correa parecia estar fora de ritmo de jogo. Isso aí também é uma preocupação pra gente. Como a gente falou, a gente viu, né? Depois ele tirou o Savarino, aí o meio de campo também já era, né? Já estava ruim, e meio com a atuação do Savarino pela esquerda. Ele tirou, botou o Arthur Cabral, ficou então o Joaquim Correa, Arthur Cabral lá na frente, e o Igor Jesus tem que fazer à esquerda, que já é complicado também a gente pensar uma coisa dessa. Tirou o Alex Telles, como eu falei, botou o Cuiabano, né? E aí a gente perdeu todo o potencial do Cuiabano, que podia ser um ponta, mesmo improvisado ali. O Seattle fez o gol 76 do segundo tempo, né? O Botafogo então ficou com uma escalação desse jeito, como eu falei, Arthur Cabral, Joaquim Correa e Arthur, Igor mais atrás pela esquerda, Marlon e Gregory, Cuiabano, Vitinho. Depois ele tirou o Igor Jesus, colocou o Santos para tentar arrumar o meio de campo, né? E tirou o Marlon, cansado já, e colocou o Danilo. Daí para lá, tudo dando errado, o Botafogo precisou da garra e na vontade de segurar o resultado, que foi ótimo pra gente. Hoje nós temos Paris Saint-Germain com 3, Botafogo com 3, Seattle Sounders com 0 pontos e Atlético Madrid com 0. No próximo jogo contra o Paris Saint-Germain, que é muito difícil, mas se a gente conseguir um empate, isso aí vai fazer com que a gente decida contra o Atlético de Madrid, até mais tranquilo do que poderia ser, né, caso a gente perca para o Paris Saint-Germain, que vai ser agora quinta-feira. Mas é isso, Renato Paiva atua muito mal, acho que armou o time mal, fez substituições erradas, teve que consertar as substituições erradas que fez e quase então entregou o jogo para o Seattle Sounders. E aí, torcedor, o que vocês acharam da participação do treinador no jogo de ontem? Comenta aqui, e se você veio até aqui comigo, né, chegou até o final desse vídeo, e eu agradeço e até a próxima.